Então, vamos para a apostila número 1 de vocês aí. O tema é soluções, tá? Tem aula gravada disso daí, eu só vou dar uma pincelada para vocês poderem resolver. O que é uma solução? Tem no livro, né? Mas uma solução, ela é dita como uma mistura homogênea, que ela pode ser sólida ou líquida ou gasosa, né? Quando você mistura, por exemplo, água e álcool doméstico, água e álcool, dissolve o sal na água, né? Então, você tem uma solução. Solução líquida, quando tem participação de água. Solução sólida, como as ligas metálicas, ouro 18 quilates, né? Que tem ouro, cobre, níquel. Quais os dois componentes principais de uma solução? Nós vamos ter o soluto, que é o componente que determina a quantidade, por exemplo, o açúcar na água se dissolvendo, o sal de cozinha na água é o soluto. E a água é o solvente universal, né? O que é coeficiente de solubilidade, né? Todo material que se solubiliza no solvente, ele vai ter uma certa quantidade para ser solubilizado, em determinada temperatura. Então, para cada temperatura existe um coeficiente, tá bom? Por exemplo, para cada 100 gramas de água, 36,5 gramas de sal se dissolve na água. Então, esse é o coeficiente de solubilidade. Ele vai tornar a solução pouco diluída, né, insaturada ou saturada, quando a quantidade é igual, ou supersaturada quando está assim. Represente um gráfico que possa mostrar essa solubilidade de um sal em água. Tem vários exemplos. Transforme para litro os seguintes volumes. Metro cúbico para litro, você multiplica por 1.000, tá? Porque 1 metro cúbico é 1.000 litros. Centímetro cúbico para litro, você divide por 1.000, esse valor. 0,2 dividido por 1.000. Porque 1 centímetro cúbico é 1 ml. Mesma coisa que 1 ml, né? Certo? Então, por exemplo, 1 litro é 1.000 ml, que é 1.000 centímetros cúbicos. Tá? E também que isso aqui é 1 decímetro cúbico. Mesma coisa. Então, centímetro cúbico para litro também divide por 1.000. Quando eu tenho litro para passar para mililitro ou centímetro cúbico, você vai multiplicar por 1.000. Transforme para ml isso daqui. Agora, litro para ml ou centímetro multiplica por 1.000. Então, aqui eu vou pegar 0,5, vou ter que multiplicar esse valor por 1.000. 5.000 centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1.000, né? Para passar para m... Não. É igual, né? Aqui vai ser 5.000 ml, mesmo valor. Porque 1 ml um ml é 1 centímetro cúbico. Certo? Então, vamos para a próxima questão. As principais concentrações nas soluções são concentração comum, né, que é representado pela massa do soluto, que eu utilizo o índice 1 para soluto, né, e índice 2 para solvente. Então, M1 sobre V, concentração comum. A densidade é a massa da minha solução dividido pelo volume dessa solução. Tá? Esse M é M1 mais M2, tá? Na densidade, a massa do soluto mais a massa do solvente. O título de uma solução é quando eu pego a massa do soluto e divido pela massa da solução, M1 mais M2, certo? O título, ele é ele não vai ter unidade, que vai cortar grama com grama, quilograma com quilograma, né? O título, ele vai ser um número que vai ficar entre 0 e 1, ele vai mostrar para a gente a porcentagem que eu tenho de soluto. A concentração em mol por litro, a gente pode representar por essa letra M, com a perninha puxada, que vai ser o número de mol do soluto pelo volume, ou vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do meu soluto pelo volume em litros, tá? Tem essa aula gravada, vocês têm que assistir, tá? Um químico dissolveu 80 gramas de nitrato de prata em água suficiente para 800 ml de solução. Determine a concentração comum em gramas por litro. Então, o químico, ele tem o soluto, são 80 gramas, né, do soluto, que é o sal. Ele vai colocar isso em água suficiente para 800 ml de solução, até alcançar 800 ml. Quanto é a concentração comum? Então, vou pegar M1 sobre V, né? Então, a nossa concentração comum vai ser M1, 80 gramas, dividido pelo volume, 800 ml.
Então, se você dividir 80 por 800, vai dar 8 por 80. Isso aqui é 0,1 grama por ml. Só que para eu converter, ele quer em litro, grama por litro, né? Para eu converter grama por ml por grama por litro, eu multiplico por 1.000. Então, isso aqui vai ficar 100 gramas por litro, tá? Ou você poderia ter transformado ml para litro logo aqui também, daria 0,8 e já daria o resultado aqui 100. Tá bom? Então, concentração você transforma, né? Grama por ml, quando você tiver grama por ml, grama por centímetro cúbico. Aí você quer transformar para grama por litro, é só multiplicar o valor por 1.000, né? Porque você sabe que você tem 1 grama para 1 ml. Então, em 1.000 ml, você vai ter 1.000 gramas, né? Um químico dissolveu 19,6 gramas de ácido sulfúrico, isso aqui é a massa do soluto, né? 19,6 gramas. Em água suficiente para um volume de 500 ml de solução, o V, né? 500 ml de solução. Sabendo que a massa molar do ácido sulfúrico é 98, esse M maiúsculo, 98 gramas por mol, é a massa molar, aquele valor. O hidrogênio vale 1, o enxofre 32, o oxigênio 16, né? Vou chegar nessa massa. Determine a concentração em mol por litro. Então, vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Massa do soluto, massa molar, vezes volume em litros. Só que esse volume tem que estar em litros. O ml para litro divide por 1.000, isso aqui é 0,5 litros, de meio litro. Então, a concentração vai ser igual a 19,6 dividido por 98, que é a massa molar, vezes 0,5. Né? Então, aqui vai ficar 19,6 sobre 98 por vezes 0,5 dá 49. Então, você vai ter que dividir aí 19,6 por 49, né? Veja quanto é que vai dar aí. Isso daí vai dar em mol por litro o resultado aí. Tá? 19,6 por 49. Vamos para outra. Um químico dissolveu 100 gramas 10 gramas de um sal, que é a massa do soluto, em 90 gramas de água. M2, 90 gramas de água, que é a massa do solvente. M1 é o soluto, M2 é o solvente. Determine o título dessa solução. O título é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução, que é M1 mais M2. Logo, o título é igual a M1 vale 10, sobre, embaixo, 10 mais 90, né? E vai ficar 10 dividido por 100. 10 por 100 é 0,1. Então, isso quer dizer que 0,1 é 10%, né? O título vai dar entre 0 e 1 sempre. Então, quanto é a porcentagem de soluto? P1, que ele quer saber. P1 é a porcentagem de soluto, 1 é soluto. 100 vezes o valor do título. Ou seja, 100 vezes 0,1, isso aqui é igual a 10%. Tá? Só falta vocês encontrarem aí, 19,6 por 490, vai dar 0, alguma coisa mol por litro aí, tá? Então é isso.